Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, compartilhe com os amigos, acompanhe-nos em nossas outras redes sociais e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nadinha. Hoje a gente vai falar sobre predicado e sobre os tipos de predicado. O que é o predicado, então? Quando você olha para uma oração, lembrando que oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo. Então, toda oração tem que ter um verbo ou locução verbal. Então, quando você olha para uma oração, tudo que não é sujeito é predicado. Então, veja um exemplo para vocês. Há exatos 60 anos, a seleção brasileira levantava a taça pela primeira vez. Essa notícia está meio velha, né? Quando eu preparei a aula, o Brasil ainda estava na Copa, agora não está mais. Mas enfim. Agora a Copa já vai ter acabado faz tempo. Agora você está assistindo o vídeo, já faz tempo que a Copa acabou você pode e estar tal. assistindo em 2022, de repente. E aí o Brasil pode estar ganhando a Copa, mas enfim, né? Há exatos 60 anos, que é uma notícia do dia 28/6/2018, a seleção brasileira levantava a taça pela primeira vez. Eu tenho aí dois verbos. O verbo haver, de há exatos 60 anos, e o verbo levantava, que é o verbo levantar. Então, se eu tenho dois verbos, tenho duas orações. Primeira oração, há exatos 60 anos, verbo haver com sentido de existir, já sabemos, não tem sujeito. Então, se essa oração não tem sujeito, a oração toda é formada só pelo predicado. A seleção brasileira levantava a taça pela primeira vez. Eu olho para o verbo levantava. O que levantava a taça pela primeira vez? A seleção brasileira. A seleção brasileira é, portanto, o sujeito e levantava a taça pela primeira vez é a informação que eu dou a respeito do sujeito, é, portanto, o predicado. Bom, agora a gente já sabe separar o sujeito do predicado, sabemos que tudo que não é sujeito na oração é predicado, e agora a gente vai aprender os três tipos de predicado. Coloquei aqui para vocês como primeiro tipo de predicado o predicado verbal. Primeiro dou uma informação para vocês e digo que todo verbo de ação, ou seja, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto, ou seja, todos esses verbos que são verbos de ação e não de ligação, eles são o núcleo do predicado. Você sabe identificar o predicado, olha para o predicado, tem um verbo de ação, esse verbo de ação vai ser núcleo do predicado, ou seja, vai ser a palavra mais importante do predicado todo. Então, esse predicado que tem um verbo de ação, eu classifico como predicado verbal. Veja, os torcedores cantaram o hino antes do jogo. O verbo cantar é um verbo que expressa uma ação. Os torcedores praticaram a ação de cantar e cantaram o quê? O hino. É então um verbo transitivo, porque exige um complemento, o objeto, né? E esse objeto é um objeto direto porque não tem preposição. Então, verbo cantar, nessa frase, um verbo transitivo direto, é um verbo que expressa uma ação e é, então, o núcleo de todo o predicado. Se o núcleo do predicado é um verbo, eu chamo esse predicado de predicado verbal. É o mesmo exemplo do de baixo, os torcedores cantaram. E o predicado ele pode ser formado por uma única palavra, e nesse caso a palavra tem que ser um verbo, como é o caso desse exemplo. Então, os torcedores cantaram é um verbo de ação, predicado verbal, portanto. Então, primeira dica, todo verbo de ação é núcleo do predicado e aí forma um predicado verbal. E só para completar a análise da primeira oração, antes do jogo é adjunto adverbial de tempo, expressa o tempo quando os torcedores cantaram o hino antes do jogo. O segundo tipo de predicado que eu coloquei aí para vocês é o predicado nominal, que tem como núcleo um predicativo, portanto um nome. Veja, os torcedores estavam nervosos antes do jogo. Os torcedores, sujeito, estavam, é um verbo de ligação. Lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se.
E lembra que eu disse na aula sobre verbos que o verbo de ligação, ele servia para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. Então eu tenho aí o sujeito, os torcedores, eles estavam nervosos. Nervosos é uma característica dos torcedores, no caso o sujeito. E sintaticamente eu classifico a palavra nervosos como predicativo do sujeito. E eu digo para vocês que todo predicativo é núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado. Então, se eu tenho como núcleo do predicado um nome e não um verbo, eu classifico esse predicado como predicado nominal. Então, eu tenho ali um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Esse predicado é um predicado nominal. E aí, se eu disse para você que todo verbo de ação é núcleo do predicado e todo predicativo é núcleo do predicado, se eu olho para uma oração que tenha um verbo de ação e um predicativo, esse predicado tem dois núcleos, um núcleo, um verbo de ação e um núcleo, um predicativo, é, portanto, um predicado verbo nominal. Como isso funciona? Veja o exemplo. Os torcedores cantaram nervosos o hino antes do jogo. Sujeito, os torcedores. Predicado, cantaram nervosos o hino antes do jogo. Então eu tenho aí um verbo de ação, que é o verbo cantar. Eles praticaram a ação de cantar. E um predicativo, nervosos, que está dando uma característica para o sujeito, para os torcedores. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, esse predicado é predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos, um verbo e um nome. E aí, para deixar mais claro, eu trouxe outros exemplos, como Hermione aguardava o resultado dos seus exames. Hermione estava ansiosa. E Hermione aguardava ansiosa o resultado dos seus exames. A primeira oração tem um verbo de ação, que é aguardar. Ela está ali praticando a ação de aguardar. Se eu tenho um verbo de ação, o predicado é verbal. Tem predicativo? Não tem predicativo, só tem o verbo de ação. Então, o predicado é verbal. Aguardava, verbo transitivo direto, o resultado dos seus exames, o objeto direto que completa o sentido do verbo transitivo direto. No segundo exemplo, Hermione estava ansiosa. Eu tenho o sujeito, a Hermione, lindinha. Aliás, a Hermione tá aqui, olha que bonitinha. A Hermione, ela estava ansiosa. O verbo estar é um verbo de ligação. Ele está servindo para ligar o sujeito, a Hermione, ao predicativo do sujeito, a uma característica da Hermione, que é, aí no caso, ela está ansiosa. Predicado nominal tem como núcleo um predicativo, uma palavra que não é um verbo, é um nome. No último exemplo, Hermione aguardava ansiosa o resultado dos seus exames. A Hermione aguardava, ela está praticando uma ação de aguardar, então aguardava é o núcleo do predicado e ela estava ansiosa, que é uma característica dela neste momento, um predicativo do sujeito. Se eu tenho no predicado um verbo de ação e um predicativo, este predicado é classificado, portanto, de predicado verbo nominal. Coloquei aqui para vocês mais alguns exemplos, caso não tenha ficado claro. Observe. Mudanças climáticas ameaçam a pesca em escala mundial. O verbo ameaçar é um verbo de ação. O sujeito, eu separei aí o sujeito, que é o que não está sublinhado, né, do predicado. Predicado ameaçam a pesca em escala mundial. Predicado verbal, porque tem um verbo de ação. Em busca de público jovem, Bar Ilha das Flores reabre repaginado. Qual é o sujeito dessa oração? O Bar Ilha das Flores. Ele reabre repaginado em busca de público jovem. Reabre é um verbo de ação e ele reabriu, né? O bar reabriu. E como o bar está? Agora ele está repaginado, ele está diferente. Eu tenho aí então um verbo de ação, reabre, né? Que é o verbo reabrir, e tem um predicativo do sujeito. Repaginado é uma característica neste momento do Bar Ilha das Flores. Eu tenho então, portanto, um predicativo do sujeito e um verbo de ação, predicado verbo nominal.
Veja as melhores atrações para as férias de julho e programe-se. Agora você precisa prestar atenção, porque eu tenho aí dois verbos. O verbo veja, né, que é o verbo ver, e programe-se, que é o verbo programar-se. Se eu tenho dois verbos, quantas orações eu tenho? 2 orações. Então eu preciso classificar o sujeito e o predicado de cada oração. O sujeito é o mesmo, né? O sujeito está oculto, é veja, veja você, programe-se você. Quem escreveu aí a matéria está falando, dialogando com o leitor. Então veja o quê? As melhores atrações para as férias de julho e programe-se. 2 verbos de ação, 2 predicados verbais, então, e o verbo e toda a frase, né, é o predicado, já que o sujeito está oculto, o sujeito é você. Por fim, o último exemplo, Arnaldo César Coelho faz críticas ao uso do VAR. Tem sido uma muleta. Então eu tenho aí 2 orações, porque eu tenho 2 verbos, faz, e depois uma locução verbal, tem sido sujeito da primeira oração. Arnaldo César Coelho, ele é o sujeito, ele praticou a ação de fazer críticas ao uso do VAR. Como eu disse, tá rolando a Copa ainda no momento que eu tô gravando. E na oração de baixo tem sido uma muleta. A locução verbal tem sido expressa, tem aí função de um verbo de ligação, porque liga o sujeito, que nesse caso está oculto, que é o VAR, né, o árbitro de vídeo, ao predicativo do sujeito, a uma característica, de acordo com o Arnaldo César Coelho, desse sujeito, que é muleta. Então eu tenho aí um predicado nominal, porque tem um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Essa foi a aula sobre tipos de predicado. Nesta aula a gente retomou um pouquinho como faz a diferenciação entre sujeito e predicado e a gente viu os 3 tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Se você ficou com alguma dúvida, a gente tem outra aula em que eu expliquei ali como é que separa o sujeito do predicado, como faz para identificar o predicado. Pode ser que essa aula te ajude, e também uma aula sobre os tipos de sujeito, que é muito válida também para você. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido bastante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, seguir a gente nas outras redes sociais, essas coisas todas, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!